estava aqui meditando em Ezequiel capítulo 14, 15 e 16. Mas antes de eu falar sobre o capítulo 16, eu quero te falar um pouco do contexto anterior. O 14, nós vamos ver falar sobre a justiça do castigo de Deus. Nós vamos ver no 15 falar sobre a madeira inútil e no 16 nós vamos ver falar sobre a meretriz e as abominações. Mas quando nós nos deparamos com a meretriz e as abominações de Jerusalém, olhamos para nós, para aquilo que nós nos corrompemos, mesmo sendo de Cristo, mesmo servindo a Cristo. Mas eu achei lindo esse capítulo 16 porque antes do Senhor trocar as vestes, ele vai falar um pouco de como essa mulher era. E eu falo essa mulher simbolicamente referindo a nós, homens, mulheres, jovens, aqueles que são encontrados por Cristo. No versículo 6 do capítulo 16 vai dizer: "E passando eu por ti, te manchada do teu sangue, te disse, ainda que está no teu sangue, vive sim. Disse-te, ainda que está no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, engrandeceste, e alcançar-te grande formosura. Avontar os seus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nu e descoberta. E passando por ti, te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e eu estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez, e te dei juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha." Quantos aqui foram encontrados por Cristo? Quantos aqui Cristo não chegou em você na prostituição, na droga, na bebida, perdido, incrédulo, ateu? Quantos aqui não foram encontrados por Cristo? E Cristo, com o seu sangue, lhe purificou, lhe perdoou, te deu vestes brancas, te calçou, colocou sobre você a coroa, te deu vestimenta, te tirou da nudez. Quando nós olhamos para esse capítulo 16, nós vamos ver Jesus, Deus, fazendo isso em nossas vidas também. Quantos aqui não foram encontrados pelo Senhor? E o Senhor mudou a sua forma de pensar, o Senhor te fez olhar para Ele, o Senhor trocou as suas vestes, te tirou as vestes da vergonha e te trouxe vestes de honra. Quantos aqui não foram encontrados por Cristo assim? Porque nem todos foram ali, né? Conhecendo Cristo de bebê. Não, muitos aqui foram conhecer a Cristo depois de ter vivido muitas coisas que esse mundo nos engana. Mas nós vamos ver essa meretriz, que mesmo ela recebendo tudo isso, ao longo de um tempo determinado, ela permitiu que o coração dela ficasse fraco diante do Senhor. E ela começou a ser uma meretriz imperiosa. Nós vamos olhar e vamos ver que ela voltou a ser uma mulher adúltera. E a mulher adúltera é aquela que, em um lugar que teria que estar somente com o seu esposo, olhar somente para o seu esposo, cuidar somente do seu esposo, ela começa a olhar as coisas fora da onde ela não devia estar. E assim, às vezes, somos nós, cristãos. Quando os nossos olhos têm que estar somente no Senhor, quando o nosso coração tem que ser somente do Senhor, nós vamos lá e corrompemos os nossos olhos, o nosso coração. Nós dividimos a nossa adoração com ídolos, com poder, com ganância. Nós dividimos aquilo que era para ser do Senhor com coisas passageiras, com coisas deste mundo. Nós dividimos, às vezes, o nosso coração com família.
Nós idolatramos carro, nós idolatramos ministério, nós idolatramos placa, nós idolatramos e corrompemos. Quando nós olhamos para essa meretriz, trazemos para a nossa vida. Será que nós não estamos como uma meretriz? Será que os nossos olhos estão totalmente em Cristo? Será que o nosso coração está totalmente em Cristo? Será que os nossos olhos não desviou por nenhum momento? Será que realmente, se hoje Cristo voltasse e Ele olhasse para a nossa vida, realmente o nosso coração ia ser totalmente dele? O nosso coração não está dividido com nada, com ninguém. O nosso coração não está idolatrando nada nessa terra. Porque muitos que estão de Cristo, que foram alcançados por Cristo, estão se corrompendo na sua placa de igreja, porque acham que somente aquela vai ser salva. Estão se corrompendo com cargos, porque acham que isso, para ele, é preciso para que ele seja reconhecido por homens. Estão se corrompendo por dinheiro, por poder, porque acham que isso é a coisa mais importante na sua vida. Estão se corrompendo e se torna uma meretriz diante do Senhor. O nosso coração tem que ser de Jesus. Os nossos olhos tem que estar em Jesus. Jesus está voltando e nós precisamos estar firmados em Cristo. Jesus está voltando e não há outro caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos estar enraizados nesse Jesus. Nós vamos ver que em Ezequiel capítulo 15, a madeira inútil, o que é feito com ela? O que é feito? Nela, eu vou ler para você. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porém a minha face contra eles, e eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. Se nós nos tornarmos uma madeira inútil, se nós nos tornarmos cristãos inúteis, se nós nos tornarmos cristãos hipócritas, nós vamos ser lançados pelo fogo. E para nós não vai ter saída, porque nós conhecemos a verdade. Porque nós conhecemos a Ele. Ele já se revelou para nós. Nós temos experiências. Nós sabemos quem Ele é. E os nossos olhos estão distanciando dele. O nosso coração está distanciando dele. E é tempo de nos arrependermos. É tempo de nós nos consertarmos. É tempo de nós nos renunciarmos. É tempo de nós nos santificarmos. Não há outro caminho. O caminho é esse. É entregar Ele, é avaliar dentro de você se é algo que está te corrompendo, que está te afastando da vontade do Senhor. E pedir perdão, e pedir a Ele: Senhor, ajude os meus olhos a estar somente em Ti. Ajude o meu coração a ser do Senhor. Que nós possamos meditar nessa palavra. Que nós podemos refletir nela e trazer um despertar para as nossas vidas. Porque é tempo de despertar. É tempo de estar firmes em Cristo. É tempo de viver para Jesus. Que essa palavra possa ter falado com você e que o Pai te abençoe.